Gênesis capítulo 32. Quero ler com você a partir do verso 22. Gênesis 32, verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim: E levantando-se aquela mesma noite, e tomando as suas mulheres, as suas 2 servas, os seus homens, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou o fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, que se deslocou a juntura da sua coxa, a coxa de Jacó, e lutando com ele. E disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens prevaleceste. E Jacó se perguntou, e Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto face a face a Deus, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, e quando passou a Peniel, manquejava da sua coxa, pois os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E ouvindo ela nessa noite, nós pedimos em nome de Jesus, que ela não toque apenas os nossos ouvidos, mas toque o nosso coração. E ao tocar em nosso coração, ela venha produzir os efeitos, o propósito que a tua palavra está sendo pregada e manifestada nessa noite. O propósito para o qual a tua palavra está sendo anunciada. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor use a minha vida, Pai. Me esconda de fato através da sua cruz. Ó Deus, me esconda para que somente o Senhor apareça. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite de uma forma tão especial e tremenda, trazendo cura, renovação sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos do Senhor. Todo mês Deus tem nos dado uma palavra. Todo mês desse ano, Deus tem nos dado um tema. E o tema desse mês de junho, nós vamos falar o mês inteiro sobre renovo. Então, eu oro para que em nome de Jesus, o teu coração se encha de uma expectativa do céu para viver o renovo de Deus. E quando falamos hoje pela manhã, nós lemos o texto de Isaías 43 e falamos justamente o que Deus está falando através de Isaías para o povo de Israel. Deus está falando para Israel, eu não quero pregar de novo o que a gente pregou sobre pela manhã, mas Deus estava ministrando para Israel, dizendo para Israel: olha Israel, eis que faço nova todas as coisas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo algo, inédito, sobrenatural, né? Será que vocês não estão vendo que já começou? E Deus falando sobre a vida do povo, e nós falamos hoje pela manhã, que para viver o novo de Deus é necessário escutar o que Deus está dizendo.
E quando Deus está falando para o povo, olha, esqueça do que se foi, não considere as coisas antigas. E eu estava falando aqui pela manhã que é muito fácil para a gente abandonar aquilo que foi ruim, abandonar às vezes um trauma, abandonar às vezes uma situação que nos trouxe tristeza, nos colocou a gente numa condição complicada. Talvez seja fácil da gente se esquecer disso. Eu me lembro de uma senhora, que ela chegou em nossa igreja, e ela viveu um trauma tão grande na sua vida, que parece, não sei quantos aqui lembram, né? Eu sou daquele tempo da fita cassete. Quanto lembra da fita cassete? Quando arrebentava a fita cassete, né? O que você fazia? Você cortava o que embolou, não era isso? Gente, eu estou ficando velho mesmo, né? Você cortava a parte que embolou ou que arrebentou, ela às vezes embolava toda, e aí você cortava, vinha com uma cola ou com um pedacinho de durex, e você colava aquela parte, né, arrebentado. E aí você de novo colocava no rádio, apertava o play, e a música estava cantando, daqui a pouco a música dava um salto, né? Porque aquela parte foi cortada. E essa senhora, ela estava falando comigo que ela viveu um trauma tão grande que os médicos associam justamente que ela viveu isso. Parece que na mente dela foi recortada essa parte do trauma, que ela não lembra absolutamente de nada que aconteceu. Ela não lembra onde ela morava, ela não lembra o que aconteceu, ela só sabe que naquele processo foi um processo de muita dor, de muito sofrimento. Parece que houve um recorte de coisa de 6 meses da vida dela, e o que ela viveu desses 6 meses, ela não lembra de absolutamente nada, e o médico usou justamente esse recorte para ela entender de fato o que aconteceu na mente dela. Então, esquecer do que nos causa dor, talvez não seja tão difícil. Talvez o próprio corpo, né, se encarrega dessa missão, né? Porém, esquecer de coisas boas é muito complicado, né? Esquecer de glórias, de coisas maravilhosas, às vezes é muito difícil. Esquecer do que Deus fez no passado, e a gente não está falando de forma alguma para ninguém se esquecer. Quantos são gratos aqui das coisas que Deus já fez na sua vida? Eu sou muito grato. É impossível a gente se esquecer da onde o Senhor nos tirou. É impossível a gente esquecer da obra tremenda e poderosa que o Senhor fez na nossa vida. Porém, as coisas boas do passado, elas podem atrapalhar o que Deus está prestes a fazer. As coisas maravilhosas do passado podem sim ser uma pedra de tropeço para as coisas tremendas que Deus tem ainda para realizar. Eu falei isso pela manhã e gostaria de falar e repetir a você, para que isso pudesse ficar claro no teu coração. Servimos um Deus que não é limitado. Servimos um Deus que Ele olha para a minha vida e Ele é Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Ele não olha para a minha vida e fala assim: Leandro, acabou o meu estoque de bênção para você. Leandro, acabou o meu sonho, acabou o que eu tinha de melhor preparado para a sua vida e esgotou, acabou. Não, de forma alguma. Servimos um Deus que é ilimitado em toda a sua obra, é poderoso em toda a sua obra. E quando nós limitamos a ação de Deus, quando nós escutamos de pessoas dizendo assim: não, eu acho que Deus não vai fazer de novo, eu creio que eu já trabalhei tanto, já me esforcei tanto, Deus já me usou tanto, eu já tive tantas experiências com Deus, que eu acho que eu cheguei num limite. Eu queria dizer, irmão, a você nessa noite, sabe, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso. Se você caminhou nesse rio e as águas talvez já subiram do seu calcanhar para a sua cintura, sabe, tem águas muito mais profundas preparado para a minha vida e para a sua vida.
tem águas muito mais poderosas preparadas em nós. E ainda que a gente não entenda, Deus está falando para Israel, ainda que você não veja, eu já comecei a fazer uma coisa nova na sua vida. E Deus está nos falando nessa noite, você pode não ver, os seus olhos não podem talvez enxergarem, mas eu já comecei. O Senhor está falando para Israel, e eu recebo essa palavra no meu coração também. Leandro, você pode não estar vendo, mas eu já estou movendo no mundo espiritual todas as coisas a teu favor. Você pode ainda não estar tocando na matéria, naquilo que eu vou fazer, mas eu já comecei, diz a palavra de Deus em Isaías 43. Eu já comecei a boa obra na sua vida. E nós falamos aqui pela manhã também que uma das coisas que vai facilitar a gente viver o renovo de Deus é quando a gente tem um coração inconformado com a nossa realidade. Nós vamos falar de renovação espiritual, renovação emocional, renovação da sua família, renovação do seu interior, durante todo o mês de junho, né? Renovação da sua mente, porque como a gente disse aqui, tudo começa, né? Paulo vai dizer, pela renovação da vossa mente, aí sim vocês vão entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então que Deus renove a tua mente nesse mês também, em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas para viver o exterior, primeiro, a gente precisa viver o interior. A renovação, ela vem antes. Desculpe se você estava aqui pela manhã, deixa eu contar esse testemunho de novo. Que lá na minha terra, né, lá em Caxias, eu lembro que aquele programa, né, do Luciano Huck, tinha aquele programa de reformar a casa, né? Como é que é o nome daquele negócio? Esqueci de novo. Lá do Oscilar. E ele chega na casa, a casa está toda feia, toda feiosa e tal. Ele faz uma reforma bonita, né? E na frente da casa de um amigo meu, ele foi sorteado e viveu essa experiência, né? A casa praticamente foi abaixo, não se aproveitou nada da casa. Ele reformou, né? O Luciano e sua equipe reformou, colocou uma casa linda, uma casa que ficou muito bonita mesmo, chamando a atenção de todo o bairro. Aquele dia, Caxias parou, né? Mas questão de 2 meses, 3 meses, sei lá, posso estar sendo generoso com a questão do tempo. Você passava na frente daquela casa e você via uma quantidade de lixo imenso. Você passava na frente daquela casa e você via, sabe, as paredes já toda feia, rabiscada, pichada. Você passava no portão de grade que foi colocado e no buraco, e nos portões de grade já tinha ferrugem, já tinha uma condição assim muito precária. E em 2 meses aquela casa desapareceu, sumiu com a feiura novamente. E eu fiquei pensando, né, trago de lição, que muitas vezes Deus deseja fazer coisas maravilhosas no exterior, mas se o interior não estiver renovado, a gente vai colocar tudo a perder numa questão de muito pouco tempo. Ou a bênção vai se tornar maldição. Você já viu bênção se tornar maldição? É quando nós não estamos preparados, maduros o suficiente para adquirir aquilo, para viver aquele milagre. E uma vez que nós não estamos preparados para viver aquilo, nós colocamos tudo a perder, como essa casa, como essa família aqui, que nós acabamos de contar, viveu. Talvez não estava preparado para viver o novo. Talvez foi colocado sobre eles algo que eles não sustentaram, né? Emocionalmente, espiritualmente, de manter o presente que receberam. Eu oro, irmãos, e creio também que Deus não é Deus irresponsável. Deus é Deus responsável. Ele olha para a minha vida e fala assim: Leandro, eu queria fazer coisas extraordinárias, filho, mas ainda você tem que amadurecer e crescer um pouquinho, porque pode ser que aquilo que eu derrame sobre a sua vida, eu possa até te perder. E Deus está falando no nosso coração nessa noite.
Tem coisas maravilhosas que Deus deseja fazer no nosso exterior, irmãos. Quem recebe essa palavra nessa noite? Tem coisas tremendas que Deus deseja fazer na sua vida, na sua casa, nas tuas finanças, no teu emocional. Tem coisas maravilhosas. Mas para isso a gente precisa viver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pela renovação da vossa mente, do nosso interior. Começando pelo nosso espiritual. Começando, sabe, por aquilo que é mais especial na nossa vida, o nosso espiritual. É dele que provém todas as coisas, como a palavra de Deus diz, né? Do nosso coração. Proteja o teu coração, porque do teu coração provém são as fontes da vida. Ou seja, eu e você precisamos renovar a nossa vida, renovar o nosso interior, renovar o nosso espiritual. Quantos estão entendendo o que Deus está fazendo em nome de Jesus? Amém? O texto que nós lemos em Gênesis fala sobre Jacó. A história de Jacó é uma história que ministra muito ao meu coração, desse antes e o depois do renovo de Deus. A gente pode ver um Jacó antes, a gente pode ver uma forma antes, mas quando Jacó experimenta de um renovo de Deus, de um toque de Deus, todas as coisas se transformam. Tudo se transforma na vida de Jacó. Jacó é um personagem que talvez seja um dos mais marcantes da Escritura. Porque Jacó, ele representa a humildade tentando vencer na força do seu próprio braço. Usando astúcia, fugindo de confrontos, tentando controlar tudo. Mas existe um ponto de virada na vida de Jacó. E o nome desse ponto de virada é Peniel. Ele ali, que é o enganador, ele se encontra com Deus. É ali que o homem velho dá lugar ao novo homem. É ali que o renovo de Deus acontece na vida de Jacó. A primeira coisa que me chama muita atenção na história de Jacó é porque antes do renovo, Jacó é um homem marcado por enganos e por fugas. Você conhece a história de Jacó? Ele é gêmeo do seu irmão Esaú. E na hora do seu nascimento, né? Na hora do seu nascimento, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. E quando as pessoas olharam para aquilo, né? Disseram, olha que interessante. Ele queria nascer primeiro, ele está atrapalhando, tentando atrapalhar que o irmão saia primeiro. E é por isso que ele está puxando o calcanhar do irmão. Olha que menino, sem vergonha. Vamos dar o nome desse menino de Jacó. Enganador, usurpador. E a partir de então, Jacó, ele vive desse engano durante toda a sua vida. Mais tarde você vai ler lá em Gênesis capítulo 27, que muito mais tarde o seu pai já está cego em cima de uma cama. E ele chama os seus filhos para abençoar. E ele se passa pelo seu irmão, para que a bênção do filho mais velho, que era infinitamente maior, pudesse vir sobre a vida dele. A gente vê Jacó tentando também, em Gênesis 29, fugir da casa de Labão, onde ele colheu o que semeou. Jacó viveu durante tanto tempo, tentando resolver as coisas do seu jeito, com manipulação, tentando resolver as coisas com medo. Ah, obrigado, varão. Hoje eu meti um terno aqui, você viu? Estou suando aqui. Obrigado. Mas Jacó, ele, durante tanto tempo, ele viveu tentando resolver as coisas do seu jeito, com manipulação e medo, até que Deus o achou. Eu acredito, irmãos, que é Deus que nos acha, né? Você foi achado pelo Senhor, amém? Não foste vós que me escolheste, diz o Senhor, eu vos escolhi primeiro. Eu creio que não foi o Jacó que encontrou Deus, mas Deus encontrou Jacó.
E quantas vezes na nossa vida também nós somos como Jacó, queremos as promessas de Deus, mas muitas vezes nós tentamos alcançá-la sem transformação de caráter. Queremos bênção, mas muitas vezes não lidamos com o que está quebrado dentro de nós. Entenda isso, irmãos. O que está quebrado dentro de nós precisa ser restaurado para a gente viver o melhor de Deus. Não adianta, a gente precisa entender de uma vez por toda nessa noite. Não adianta a gente querer ter ambições por viver o melhor de Deus, a bênção de Deus, se antes dentro de nós existem coisas quebradas. Deus precisa renovar todas as coisas. O caminho do renovo, ele passa, sim, por um lugar de confronto, mas antes do confronto, existe no coração de Jacó a mesma coisa que nós falamos aqui pela manhã. Um sentimento de inconformidade, eu não me conformo. Eu sei que tem mais de Deus. Eu sei, eu não consigo mais viver desse jeito. Tem um tempo que Jacó vai dizer, eu não posso mais viver desse jeito. Eu estou cansado de pecar, eu estou cansado de viver manipulando, eu estou cansado de viver enganando as pessoas. Tem um momento que Jacó ele vai dizer, Senhor, por favor, transforma a minha vida, Pai. Senhor, como nós cantamos pela manhã, renova, Senhor, renova em mim, me dá um novo coração, porque tudo que há dentro do meu coração precisa ser mudado. A oração de Jacó passa por essa canção antiga, tão linda, que diz, renova-me, Senhor Jesus, porque eu já não quero ser igual. E quando a gente chega nesse limite, sincero diante de Deus, eu acho que é justamente nesse tempo que Deus vai transformar e mudar todas as coisas na nossa vida. Eu acho que esse ponto é um ponto de virada para nós. Quando a gente entende que não dá mais para continuar desse jeito. Quando a gente entende que o passado foi muito bom, mas que Deus é Deus soberano e pode fazer infinitamente mais. Chega um tempo que a gente vai dizer, Senhor, eu já fui uma bênção na tua presença, mas eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado da igreja, eu estou tão cansado das pessoas. Eu estou tão cansado, Senhor, de tentar me levantar espiritualmente outra vez. Mas Deus, Ele ministra o nosso coração nessa noite. Olha, eu já estou fazendo uma grande coisa. Eu já comecei. Olha, abre os teus olhos e perceba que eu já comecei. E sabe o ponto que Deus começa na nossa vida? É quando a gente diz um basta, não dá mais. Não dá mais para a gente continuar uma vida de religiosidade. A religiosidade cansa tanto, né, irmãos? Você já imaginou que ser religioso dá um trabalho? Dá um trabalho. Porque o que é ser religioso, viver a religiosidade? É uma máscara, é uma capa, é uma atuação, né? Que a música canta, você passa por aqueles portões e se transforma. Mas quando chega em casa é uma outra realidade. É aquela historinha daquele filho que fala para a mãe, mãe, eu queria tanto morar na igreja. Quem já escutou essa? Mãe, eu queria tanto morar na igreja. Ai, meu filho, por quê? Ah, mãe, lá na igreja meu pai é uma benção. Lá na igreja meu pai é calmo, meu pai fala manso. Lá na igreja meu pai não grita com a senhora. Lá na igreja meu pai, ele é um homem tão dócil, tão perfeito. Eu quero morar na igreja porque eu quero estar lá com esse pai. Ou seja, viver de uma forma de religiosidade, essa atuação, ela é cansativa. Ela é cansativa porque nós não fazemos, né, de uma forma natural, uma forma espontânea. Ah, irmãos, o que Deus deseja fazer em tua vida e na minha vida nesse mês é tirar todo o engano, tirar toda a religiosidade,
nos levar às águas muito profundas, nos levar a uma experiência nova e poderosa com Deus, sabe? Talvez o maná, ele foi tão maravilhoso, porque ele te trouxe até hoje, mas Jacó está dizendo: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, mas Senhor, eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo ir. O maná, ele nos serviu até o dia de hoje, mas para amanhã ele não serve mais. Para amanhã ele apodrece, para amanhã ele dá bicho, como aconteceu no povo de Israel. Tem experiências novas de Deus para a sua vida, irmão. Eu vou dizer de novo, tem experiências novas de Deus para a sua vida. 24 de maio agora, o mês de maio, a gente falou, né? Do coração aquecido, que é uma experiência que John Wesley, fundador do metodismo, ele viveu dia 24 de maio, lá para 1700 e alguma coisa. Ele viveu uma experiência que ele foi para um culto, filho de crente, já pastor. Ele foi para um culto, chegando lá nesse culto, ele nem estava com muita vontade de ir, segundo ele diz no seu diário. Ele nem queria muito ir, mas ele foi para esse culto. Ele não gostava, ele entendia que o ministério da palavra não podia estar nas mãos de leigos, de pessoas que não eram pastor. Então ele falou: é um leigo que vai pregar? Não vou não. Mas foi justamente nesse dia que ele foi sem vontade, que no meio da reunião, Deus usou, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E no meio daquele culto, a palavra penetrou no coração dele. Ele teve uma experiência que o coração dele começou estranhamente, ele diz no seu diário, estranhamente esquentar, aquecer. E a partir daquele tempo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele se levantou em poder, em autoridade. Ele se levantou de uma forma tão maravilhosa que a igreja anglicana tentou colocá-lo para fora, mas ele falou: não tem problema não, o mundo é minha paróquia. Ele ia para o cemitério, ele pregava em cima da tumba do seu pai, ele falava: daqui ninguém vai me tirar. E as pessoas vinham para ouvir a sua voz. E ele diz assim: eu sou um tição tirado da brasa, como diz a palavra de Deus. E as pessoas vêm ouvir aquilo que eu tenho a dizer. A partir do encontro com Deus e da experiência de renovo de Wesley, a vida dele nunca mais foi a mesma. Mas você imagina que essa experiência, ela não foi a única. Porque Deus é Deus de novidade, irmãos. A experiência não foi a única, tem outras experiências sobrenaturais que Deus vai conduzindo ele na medida que ele tem estrutura e capacidade para suportar. Talvez a experiência que você viveu com Deus no ato da conversão, ela foi tremenda, mas ela foi na medida certa, da onde você podia suportar. Imagine então que você já caminhou 5, 10, 20, 30 anos. Essa experiência continua sendo maravilhosa. Mas hoje você tem bases muito mais fortalecidas para Deus derramar mais. Quantos têm bases mais fortalecidas, mais fortes? Quantos têm alicerces mais profundos, mais raízes mais profundas na palavra de Deus? Imagina o que Deus não pode fazer hoje, irmãos. Só que o cansaço, a religiosidade, vai nos tirando esse desejo de mais de Deus. A religiosidade, o cansaço, o mundo, as propostas, a ocupação das coisas. Nós estávamos cantando ali, sabe, como Maria, né? Como Maria, que estava a seus pés e disseste, né? Essa é a boa parte. O Senhor dizendo para Maria: Maria, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte e ela nunca mais será tirada. Nunca mais, ela escolheu a melhor parte e essa parte que ela escolheu, nunca mais. Irmãos, quanto tempo a gente corre atrás das coisas, quando uma só é necessária, Jesus vai fazer. Talvez nesse processo a gente tenha se distraído. Talvez nesse intervalo, nesse gap, a gente tenha, sabe, se distraído tanto com as coisas do mundo, com as coisas
que Deus está nos oferecendo, que o mundo pode nos oferecer, e nós esquecemos que o Jesus é o nosso bem mais precioso. Às vezes a gente acaba se enrolando tanto com as bênçãos, querendo mais, eu quero mais, eu quero mais. Não, eu quero mais, e está tudo bem. A gente precisa sim desejar mais, crescer, não estagnar. Mas quando as riquezas começam a ocupar o nosso coração, quando as coisas desse mundo começam a se tornar o nosso Deus, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá honrar um e desonrar o outro, irá priorizar um e abandonar outro. Sabe o que Deus deseja fazer no nosso coração nesse mês de junho? Nesse mês de junho, o Senhor, Ele deseja de fato assumir novamente o lugar de reino na nossa vida, assumir o trono novamente da nossa história. É como se o Senhor estivesse dizendo: sai tudo, remove tudo, tira tudo. Eu assumo o lugar de reino, de trono na sua vida. Eu assumo o reinado na tua história de novo. Eu assumo a tua condição, eu assumo a tua vida. É Deus dizendo, tem um momento que Jacó vai dizer: Senhor, eu até então lutei, batalhei muito para ser um homem próspero. E ele foi, irmãos, ele foi. Tudo que Jacó botava a mão, abençoava. Tudo que Jacó colocava a mão, prosperava. Mesmo ele desse jeitão, mesmo ele vivendo de uma forma tão errada, o Senhor era com ele, o Senhor era misericordioso com ele. Mas vai chegar um momento que Jacó vai dizer: Senhor, eu não quero mais. Eu quero o Senhor. É a tua presença que me basta. Nada mais satisfaz. Sabe quando você tem um coração já insatisfeito e fala: nada mais me satisfaz, Senhor. A quantidade de rebanho que eu tenho não satisfaz o meu coração. Eu quero é a tua presença. Eu tenho 2 mulheres, 2 servas. Isso não me satisfaz. Eu quero, Senhor, é a tua presença. Eu tenho 11 filhos e eu tenho tanta coisa, mas nada disso mais satisfaz e ocupa plenitude no meu coração. O que eu mais preciso, Senhor, é da tua presença. É a presença de Deus, queridos, que é suficiente na tua vida, sabe? É a presença de Deus que faz com que eu e você coloquemos de lado e colocamos em segundo plano todas as coisas que às vezes até mesmo são importantes. Mas quando a gente encontra Deus, quando Maria encontra Jesus, ela vai dizer: Marta, fica aí com as suas panelas, com a sua vassoura, fica aí com a sua cozinha, porque nada mais me importa. O que me importa é a presença do meu Senhor. O que me importa é a presença de Jesus que está na minha casa. Eu não abro mão da minha presença. E Marta vai lá: Jesus, fala para essa mulher me ajudar, fala para essa se levantar e me ajudar. E Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, você está tão preocupada, ansiosa com tantas coisas, mas uma só é necessária, Marta. Você está preocupada com amanhã, você está preocupada com tanta coisa, mas uma só é necessária. Você pode fechar os teus olhos por um instante? O que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado os seus dias? O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado, talvez nem seja pecado, sabe? Marta não está fazendo nada de errado, não. Marta quer dar o melhor serviço para o Senhor. O que tem te ocupado? O que tem te distraído com o que é melhor, do que é a melhor parte? Da parte que jamais será tirada da sua vida. A riqueza pode ser tirada,
A saúde pode ser tirada. Nossa igreja está enlutada. Perdemos uma irmã querida essa semana. Do nada. Sua vida pode ser tirada. As coisas podem ser tiradas. O governo pode mudar e sancionar leis e te arrebentar de um dia para a noite. A bolsa pode subir e descer, e aonde você estiver, pode liquidar tudo de você. Mas sabe o que Jesus está falando com a gente nessa noite? Tem uma parte que ninguém pode tirar de você. Tem algo que ninguém pode tirar de você. É minha presença, é o meu amor, é minha vida. Aleluia. É tempo de renovo, igreja. É tempo de renovo. Se a gente não se renovar, esse mundo nos engole. Se a gente não buscar renovo da parte de Deus, as lutas, sabe, elas vão sim nos devorar. A ansiedade, a preocupação com esse mundo, a busca pelas riquezas vão deteriorar tudo no nosso coração. Mas tem uma parte que Satanás, o mundo, pessoas não podem tirar. Essa parte é o Senhor, é a presença de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. E é essa presença que nós queremos, Jesus. Essa presença que nós ansiamos, Pai. Essa presença que desejamos. Você pode abrir os seus olhos nessa noite? Porque eu creio que o primeiro passo, que de fato quem dá é Jacó. Porque ele, quando sai da casa do seu tio, a Bíblia fala que ele tem todas essas pessoas que a gente disse, as 2 esposas, as 2 servas, 11 filhos. Ele tem servos, ele tem um rebanho numeroso. E ele está indo acertar sua vida com seu irmão. Ele está fugido, ele fugiu, porque o irmão dele, depois dele tomar o direito da primogenitura, dele se passar pelo irmão, quando o pai está abençoando o cego em cima de uma cama, de um leito, está abençoando os filhos, ele passa por Esaú, fala: pai, eu sou o mais velho, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. E o pai derrama uma enxurrada de bênçãos sobre ele. Só que quando Esaú chega da rua, da caça, fala: pai, então agora é minha vez, me abençoa. Ele fala: mas você não é Jacó? Ele: não, pai, eu sou Esaú. Ele falou: mas quem eu abençoei? E Esaú então entende que o seu irmão passou a perna dele, que o seu irmão usurpou o seu direito de viver o extraordinário do pai, das bênçãos que o pai tinha reservado para ele. Não tinha como desfazer mais, não tinha como mais viver. É por isso que Jacó é abençoado em tudo, porque ele carrega uma bênção, ainda que não seja dele, ele carrega uma bênção. E agora ele tem, Deus começa, eu creio que é Deus que vai começar, né? Nós da Igreja Metodista cremos em algo chamado graça preveniente. A graça preveniente é aquilo que antes nos prepara. É aquilo que vai nos convencendo antes mesmo da decisão. A graça preveniente é que vai preparando o caminho, que faz com que as escamas dos olhos vão caindo, a gente vai entendendo. E essa graça é algo que vem de Deus. Essa graça não tem a ver com o teu intelecto, como nós cremos. A graça preveniente é a graça que vem antes, que nos convence antes, que trabalha o nosso coração antes. Eu creio que Jacó, ele está sendo, transformado por essa graça que ainda não aconteceu, mas essa graça que está preparando o caminho para Deus andar. E quando Jacó,
comece a entender, eu não posso mais viver dessa maneira. Eu não posso mais viver fugido, me escondendo. Eu não posso mais viver com essa pendência do passado. Eu não posso mais viver. Eu preciso de um novo de Deus na minha vida. E Jacó toma uma posição de pegar tudo que ele tem. E ele manda todo mundo ir na frente. E ele diz assim: eu preciso de um particular com Deus. Mulheres podem ir, servos podem ir. Leva lá os bois, as ovelhas. Pode ir tudo. Porque eu preciso ter um particular com Deus nesse monte. Eu preciso ter particular nesse vale, aliás. Eu preciso ter um particular com Deus, porque eu não posso encontrar o meu irmão da mesma forma. É quando Deus aparece ali naquele vale. É quando Deus pergunta para Jacó: Jacó, qual é o seu nome? E Jacó vai ter que dizer: meu nome é Jacó. Será que Deus não conhecia o nome dele? Sim ou não, irmãos? Deus conhecia ele, sim ou não? Mas por que Deus está perguntando o nome dele? Porque precisa ouvir da boca dele uma confissão. Eu sou enganador. Eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da ajuda. Mas a palavra vai dizer, em Gênesis, nesse livro que nós acabamos de ler, que naquela noite sozinho, verso 24, que naquela noite sozinho Deus veio ao seu encontro. Deus veio ao seu encontro disfarçado de homem. Deus veio ao seu encontro, mas quando Jacó, ele entende que se trata de Deus, ele agarra Deus e fala assim: não, o Senhor não vai embora até que eu seja transformado. Primeiro começa com uma insatisfação, depois vem a visitação do Senhor. E a Bíblia diz que ele luta com esse homem. Você consegue imaginar isso? Que ele luta com esse homem, porque esse homem quer ir embora. Mas ele está dizendo: não, o Senhor não vai embora. Eu não te largo, eu não te deixo, até que o Senhor me abençoe, até que o Senhor me tire dessa condição de engano. Eu não quero mais ser como eu era. Muda a minha vida, transforma o meu coração. E a palavra de Deus vai dizer que a luta, então, começa uma luta intensa, não uma luta física, mas uma luta espiritual, uma luta de identidade, uma luta de rendição. Eu acredito, irmãos, que é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a tua vida nesse mês de junho. Um mês onde a gente tem a condição de dizer: Senhor, eu vou lutar porque eu creio que o Senhor tem coisas novas para a minha vida. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero viver o melhor mês da minha vida de rendição. Eu não sei, mas eu quero viver o melhor tempo de dizer: Senhor, Tu és Deus de renovo e pode fazer coisas extraordinárias na minha vida. Porque Jacó está dizendo: eu não quero mais ser o mesmo. Eu não posso mais ser o mesmo. Eu não posso mais conduzir a minha vida da forma que eu estou conduzindo. Tem um ponto aqui que Jacó está dizendo: não dá mais, Deus, por favor, transforma a minha vida. E sabe o que acontece em Peniel? Jacó é confrontado. Jacó é ferido na sua coxa. E pode ser que a partir daquele encontro, Jacó não vai andar mais normalmente. Jacó agora, ele manca. Porque naquela luta, nessa intensidade, Deus vai tirar alguma coisa dele. Escute isso. Pode ser que você entre em julho, né? Com menos do que você tinha. Pastor, eu não vou querer não. Não, o que eu estou dizendo é que Deus, Ele vai tirar tudo que não é dele. Posso ouvir um amém de você, irmãos? Se não é Deus, não é de Deus, não tem medo de dizer amém não.
Vou dizer de novo, Deus vai tirar no mês de junho tudo que não é dele na sua vida. Amém? Não tenha medo de dizer amém, não é de Deus, deixa ele levar. Pode ser que você chegue em junho mancando, não mancando fisicamente. Em nome de Jesus, você vai chegar em junho bem. Mas pode ser que você chegue em junho mancando. Mancando no sentido de dizer, Deus me tirou algo. Mas Ele me tirou, eu estou marcado, tocado por Ele. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Talvez as pessoas dizendo, vai lavar o manco. Ele pode dizer, eu estou manco. Mas eu tive um encontro profundo com o Senhor. Eu estou manco, mas a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou manco, mas a minha vida nunca mais, porque Deus me tocou de uma forma tremenda. Ele vai dizer no verso 26, eu não te deixarei ir, enquanto você não me abençoar. Sabe o que é isso, irmãos? É intensidade de busca. Eu oro para que o mês de junho seja um mês de intensidade na tua busca com Deus. Para isso nós vamos promover jejum, nós vamos promover monte, nós vamos promover, oração. Nós vamos promover encontros que nos facilite nos aproximar da presença de Deus. Amém, queridos? Amém? Sábado mesmo já tem monte, tá? 8:30 da manhã, lá no Várzeas das Moças, é isso? Várzeas das Moças. Já vamos estar levando a igreja lá às 9 horas da manhã. Se você quiser ir direto, você pode ir. 8:30 a gente está saindo aqui da porta da igreja. Já tem monte sábado de manhã. E a gente vai dizer naquele monte, em uma só voz, a nossa igreja, clamando a Deus, Senhor, renova a nossa igreja. Faz algo novo nesse lugar. Faz algo novo sobre a nossa vida. Manifesta o teu poder. Abre os céus. Nós vamos pagar o preço em oração, irmãos. Você vai estar lá comigo? 3 pessoas. Você vai estar lá comigo, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Pergunta para o seu irmão assim, você vai sábado, irmão? Você vai sábado, varão? Você vai sábado? Varão? Que a gente busque o Senhor. Que a gente entenda poderosamente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero prosseguir para o fim, que já está, a hora já se vai. Mas eu quero dizer que o Senhor vai te fazer depender dEle, amém, irmãos? O Senhor vai te fazer depender dEle. O renovo muda a identidade e o destino. O Senhor tocou na vida de Jacó e Jacó nunca mais foi o mesmo. Porque Deus muda o nome de Jacó naquele dia. Jacó, qual é o seu nome? É Jacó. Qual é o seu nome? Jacó. Enganador. Mas Deus está falando para Jacó, você não vai mais chamar Jacó. A partir desse momento, o seu nome agora vai ser Israel. Você vai ver e vai ser tudo aquilo que eu já tinha de antemão preparado para você. Cara, tu não é um enganador, você é um príncipe. Não, você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é aquilo que eu digo a teu respeito. Você é um príncipe, teu nome não é Jacó, teu nome é Israel de Deus, o meu príncipe, diz o Senhor. Então eu creio que o mês de junho ele virá e Deus ele vai mudar. Você permite que Deus mude a tua identidade nesse mês, irmãos? Você permite que como se Deus pegasse e falasse assim, não, você estava indo nesse caminho, mas eu tenho um caminho novo preparado para você, Jacó.
Você estava indo por um caminho que você lutou com a força do teu braço, achando que seria o suficiente. Mas tem um caminho extraordinário que eu estou preparado para você. Uma nova identidade. Coloca a mão sobre a tua cabeça nessa noite. Senhor, me dá uma nova identidade. Senhor, me dá uma nova postura. Senhor, me dê um novo destino em nome de Jesus. Porque o renovo de Deus não é um sentimento bom, é uma transformação profunda de identidade para a glória de Deus. Você deixa de ser quem o mundo disse que você é e passa a ser quem Deus te chamou para ser, irmãos. Jacó anda mancando, mas ele anda agora cheio da glória de Deus. Ele anda mancando, mas ele anda cheio de Deus agora. Ele sai daquele lugar com uma marca, e eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que Deus vai marcar a tua vida nesse mês de junho, Deus vai marcar a minha vida nesse mês de junho. Nós vamos receber marcas de Cristo em nós, marcas de Cristo em nós, aleluia, marca de Cristo em nós para a glória de Deus. Ele não foi mais o mesmo. O Deus que o feriu, o sustentava. Ele próprio, o próprio Deus, passou a ser o sustento da vida de Jacó, meu irmão. Deus não quer apenas resolver seus problemas. Ele quer te transformar, amém, irmãos? O renovo vem quando você se encontra com Deus face a face. Nunca mais você volta a ser o mesmo. Fugindo de confronto, tentando vencer sozinho, carregando marcas do passado. Deus está nos levando a Peniel nesse mês de junho. Porque o Peniel é o lugar onde o velho termina e o novo começa. Peniel é o lugar de renovo. Você pode ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos nessa noite, porque eu quero fazer algumas perguntas a você. Se você está cansado de ser Jacó, se você está cansado de ser Jacó, e se você quer viver a partir de hoje como Israel. Quem deseja um renovo de identidade, de alma, de espírito, eu desejo. Eu desejo um renovo de alma. Eu desejo um renovo de espírito. A Glorinha abriu esse culto lendo o Salmo 51, porque também na vida de Davi tem uma oração tão poderosa que ele faz no Salmo 51. Ele vai dizer: Senhor, cria em mim um novo coração. Davi não está pedindo para Deus consertar o coração dele. Ele está pedindo para Deus criar um novo coração. Davi não está pedindo um remendo, um esparadrapo. Davi está dizendo: cria, Senhor, em mim. Tu és Deus criador que traz existência às coisas que não existem. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito quebrantado. Eu não sei você, mas eu quero muito que Deus possa renovar a minha alma, renovar o meu espírito, renovar a minha mente nesse mês, em nome de Jesus. Eu não quero te chamar até o altar do Senhor, mas você daí mesmo no seu lugar. Você peça para Deus nessa noite, amém, irmãos? Peça para o Senhor nessa noite: Deus, eu entrego o meu mês de junho nas tuas mãos. Hoje é o primeiro dia desse mês. Nós temos 30 dias pela frente. E eu creio que Deus, ao longo desse tempo,
vai nos levar a um lugar de encontro com Ele. Mas peça para Deus: Senhor, me abençoa. Começa pelo um coração inconformado, pelo um coração dizendo: eu sei que tem mais de Deus. Aleluia, Jesus.